Boa noite. Vamos fazer a nossa socialização do seminário do quinto módulo, tendo a nossa tutora, a Josiane Gabriele Crisozum Ribeiro Rubim, e vou apresentar meus colegas, a Claudionice, de Souza Silva, o Felipe Martins, a Monique Stefani, a Ana Luísa da Silva e eu que vos falo, Camila Pereira Cortiano, Lisboa. Vou passar a palavra agora para o nosso colega Felipe. Boa noite, né? A gente vai falar sobre o papel vital das abelhas, guardiãs da polinização e da biodiversidade. Então, no nosso resumo a equipe vai falar sobre a importância das abelhas, mais especificamente sobre a polinização, que é um processo muito importante para a reprodução de plantas, tanto cultivadas quanto as plantas silvestres. Também vamos abordar sobre as abelhas melíponas e trígonas, e a sua produção de mel com propriedades únicas para nós, seres humanos. Né? E, finalmente, sobre as ameaças sofridas pelas abelhas, tais como o uso excessivo de agrotóxicos, a destruição de hábitos naturais, perda de diversidade e as mudanças climáticas. Pode passar, Camila. As abelhas desempenham né? As abelhas desempenham um papel vital como polinizadoras essenciais para a reprodução das plantas, que aumenta a produção de alimentos. Quer dizer, as abelhas, elas ajudam na polinização das plantas e na proliferação dessas plantas, né? Quanto mais abelhas, mais as plantas vão ser polinizadas e vão ser diversificadas no nosso meio ambiente. O declínio das abelhas representa uma ameaça à segurança alimentar global e à diversidade agrícola, impactando diretamente a produtividade e a qualidade dos cultivos. Então, as abelhas têm essa importância para o meio ambiente, a importância de preservar a diversidade, porque elas polinizam, levam, né, o pólen de uma flor para outra flor, fazendo com que, assim, as plantas sejam diversas, haja diversidade de produtos. Elas também impactam diretamente na produtividade. Então, se as abelhas são responsáveis pela produtividade agrícola, pela produtividade agrícola daquela região. Estudos indicam que a perda de polinizadores pode resultar em prejuízos econômicos bilionários na agricultura. Então, quanto menos abelha tiver, mais vai ter essa diversidade de produtos. Então, as abelhas, como elas têm esse papel importante, devem ser preservadas porque elas são responsáveis por essa polinização. Então, quanto menos abelhas tiver, menos produto vai ter, e isso vai causar prejuízos enormes na agricultura daquela região. E comunidades rurais que dependem... Opa, pode voltar aí. Obrigado. Comunidades rurais que dependem da apicultura enfrentam desafios crescentes devido à diminuição das populações de abelha. Então, tem algumas comunidades que elas sobrevivem da apicultura. A apicultura é o principal fonte de renda daquela sociedade, daquela comunidade. Então, quanto menos abelhas tiver, menos eles vão gerar renda para aquela sociedade. Então, a extinção das abelhas, como elas estão em processo de extinção, né, a extinção das abelhas irá causar impactos sociais e econômicos de toda aquela região. Agora eu vou chamar a minha amiga Ana Luísa para falar sobre o próximo tópico. Boa noite. Aqui vou falar um pouco sobre a formulação do problema e a justificativa da pesquisa, né? Um dos exemplos é a mortalidade das abelhas devido ao ciprofilo. Em Santa Catarina, 50 milhões de abelhas foram mortas por esse inseticida. E destacando seus impactos letais, né? Será falado um pouco sobre isso durante a apresentação.
e a importância também econômica e cultural das abelhas. A polinização por abelhas não só garante a alimentação de qualidade, mas também sustenta a biodiversidade e a agricultura, como o nosso colega mencionou. Também tem os desafios na agricultura brasileira, que é a falta de expertise, né, das técnicas de conscientização dos agricultores, o manejo sustentável e redução dos pesticidas, enfatizam, né, a necessidade das práticas agrícolas sustentáveis para proteger a população das abelhas. E a importância, o impacto, né, o impacto econômico da polinização, que isso afeta as abelhas, vem afetando, né? E vamos falar também sobre os transtornos do colapso das colônias. Esse transtorno do colapso da colônia é quando uma abelha deixa, né, o local onde ela está, e aí deixa a rainha para trás, deixa as coisas para trás, e isso vem acontecendo por conta, às vezes, do local onde ela está e está sendo afetada pelos inseticidas. Também vamos falar um pouco sobre as perspectivas futuras, né? São os investimentos em conhecimentos profissionalizando, que são fundamentais para a proteção e a promoção dessas abelhas, né? Eu vou passar a palavra agora para a nossa colega Camila. Então, nosso objetivo geral foi compreender qual era o papel dessas abelhas na polinização. Também sobre analisar os fatores que ameaçam essas abelhas, como as mudanças climáticas, como o Felipe falou, como o uso de agrotóxicos, a perda do habitat e também tem doenças que ameaçam elas. Também propor estratégias de conservação e manejo, que a nossa colega Monique falará mais para frente. E também promover a conscientização e a educação ambiental da população, como a população plantar mais árvores frutíferas, plantar mais flores, ter as abelhas em casa, dá para ter, como as abelhas sem ferrão, que é as abelhas jataí, uma delas da classe de jataí. E também a gente está querendo mostrar para que esses agricultores não joguem pesticidas na agricultura, fazer uma ecoagricultura, uma agricultura mais voltada para uma alimentação mais saudável, mas, ao mesmo tempo, uma agricultura que não use pesticida nem inseticidas e muito menos agrotóxicos. Também nossos objetivos específicos que tentamos abordar no nosso trabalho. A gente quis avaliar a diversidade e a abundância das espécies de abelhas. Como eu falei, existem as abelhas com ferrão e abelhas sem ferrão. As abelhas com ferrão vieram da África. Elas são abelhas africanas. E as abelhas sem ferrão, como uma delas é a jataí, vieram aqui da América do Sul. As abelhas jataí, elas não têm tanta produção, e outras abelhas sem ferrão, tanta produção de mel, como as abelhas africanas. Por isso que os portugueses trouxeram nos seus navios as abelhas com ferrão, causando assim uma também agressão ao nosso meio ambiente aqui da América do Sul, que não continha essas abelhas, e fez a diminuição das abelhas sem ferrão, por causa disso também. Também a gente tentou investigar a relação entre as abelhas e as plantas. Como essas abelhas interagem com as plantas. Por exemplo, é na patinha delas que fica o pólen e elas vão até uma outra planta, poliniza essa outra planta.
Também a gente pensou na desenvolver estratégia de conservação em áreas urbanas, como tem vários tipos de comunidades que estão fazendo hoje em dia, como em São Paulo tem a Horta das Corujas, tem vários lugares do Brasil que estão colocando, fazendo produção de plantas em hortas urbanas e colocando essas abelhas sem ferrão para poder ajudar no meio ambiente. E como a gente falou, promover a educação ambiental e o engajamento comunitário, ou seja, orientar as pessoas, orientar as comunidades do Brasil e do mundo, e também os agricultores para que eles busquem mais a ecoagricultura. Agora eu passo a palavra para nossa colega Claudionice. Então, vamos lá com materiais e métodos, né? O tema central foi a polinização em abelhas. O objetivo do estudo foi identificar a causa do desaparecimento e mortalidade das abelhas, né? Avaliar os impactos dessa mortalidade na agricultura, propor estratégias de conservação das abelhas polinizadoras, né? A metodologia foi o tipo de estudo qualitativo, ferramentas de pesquisa, o Google Scholar e Cielo, período de pesquisa, dezembro de 2022 a março de 2023, critérios de seleção, publicações de 2012 a 2022, né? Palavras-chave, né, que seria, colocamos polinizadores e declínio. Seguimos aqui com resultados e discussão, né? Foram analisados e pesquisados um total de 10 artigos que abordavam o assunto principal dessas pesquisas, que são abelhas, né? As abelhas têm um papel fundamental na produção de diversos recursos que são muito úteis para nós seres humanos. Por exemplo, o mel, o própolis, a apitoxina e a polinização das vegetações, que é crucial para garantir a produção de alimentos e preservar a diversidade genética das plantas, né? Só que as prováveis causas do desaparecimento dessas abelhas, apis melíferas e também das abelhas silvestres, né, que são abelhas com ferrões, né, os causadores são pesticidas, inseticidas, principalmente os neonicotinoides e fungicidas, né, herbicidas, ação que são direta pela diminuição da diversidade de plantas apícolas, que são plantas que são atraídas pelas abelhas, né? Vamos lá. Também, não só os agrotóxicos, pesticidas, mas também a perda de habitat natural delas, né? O desequilíbrio nutricional, que são também as plantas apícolas, né? Que está sofrendo com o desmatamento, né? No habitat natural delas. Os agrotóxicos são responsáveis pelo desaparecimento das abelhas em diversas regiões do planeta, mas registra-se que o fenômeno ocorre também de forma significativa em regiões onde não se usa agrotóxicos, né? Que, por exemplo, são lugares que têm muito desmatamento e queimadas. Só para complementar aqui, já dizia, né, o Albert Einstein, né, ele falava o quê? Se as abelhas desaparecerem da face da Terra, a humanidade terá apenas 4 anos de existência. Sem as abelhas não há polinização, não há reprodução da floresta, sem flora não há animais, sem animais não haverá raça humana. Então, o que podemos fazer? Qual seria a solução para acabar com tantas mortes, né? Com a extinção das abelhas, né? Evitar que elas entrem em extinção, né? Acabar com o desmatamento, a proibição dos agrotóxicos nas lavouras e o reflorestamento, né? Que são os habitats naturais delas. Pode seguir o próximo.
Pode falar? Sim. A contribuição das abelhas para a biodiversidade. A polinização delas, que já foi até mencionado, né, a importância delas, são essenciais para a polinização de aproximadamente 75% das plantas cultivadas para o consumo humano. A percepção do ecossistema mantém a saúde e a diversidade dos sistemas. Também temos a produção agrícola, que produzem mel, cera, própolis, são usados em alimentação, medicina e na indústria. Temos também a contribuição genética, promovem a reprodução cruzada entre plantas, aumentando a variedade genética. Temos também a manutenção do habitat, a polinização de diversas espécies de plantas, garantindo a sobrevivência dos habitats. Também temos aí o impacto, né, na cadeia alimentar. Ele vai ter o néctar, o pólen coletados, alimentam outros insetos, pássaros e mamíferos. Inspiração tecnológica, que é o comportamento do sistema biológico das abelhas, que inspiram, né? E os avanços na robótica, no design do sistema, que contribuem para a otimização das rotas. Temos a adaptação das mudanças climáticas, elas ajudam a dispersão das sementes, na colonização de novas áreas. Temos também as abelhas são indispensáveis para a biodiversidade e a saúde do ecossistema, e é crucial para garantir a sustentabilidade ambiental. Como nossa colega falou, ela é muito importante para a gente e para a polinização, né, das plantas. Agora eu passo para a Camila. Então, eu vou falar agora sobre as ameaças e desafios enfrentados pelas abelhas. Como meus colegas já falaram, um dos motivos da ameaça é o agrotóxico, mas também temos o crescimento urbano, o desmatamento nas áreas também, para montar, por exemplo, muitos lugares estão assim, crescendo prédio, e estão desmatando a natureza, estão tirando árvores, estão tirando flores, ao invés de colocar. Um dos países que está combatendo sobre as ameaças, tentando combater a Holanda. Holanda, nas cidades, já está construindo, além das hortas urbanas e tal, construindo nos prédios, nos topos dos prédios, paisagem que tenha árvore, que tenha frutos, que tenha jardins. Também eles estão colocando muitos jardins até em pontes. Então, eles estão tentando, vamos dizer, diminuir essas ameaças, né? Mas esse crescimento urbano, principalmente nas cidades mais populosas, o desmatamento, como meus colegas falaram, para a agricultura em especial, e a agropecuária, que queimam as florestas para poder colocar o gado, e também a agricultura intensiva, que é aquele que planta só soja, toda hora está plantando soja, ocasiona com que não tenha uma mudança, e assim também ameaça as abelhas, como Postes et al. E Kennedy et al. Um é de 2010 e 2013 comentou nos seus textos. Também o uso indiscriminado de pesticidas, como meus colegas já comentaram, né? Que a agricultura usa muito agrotóxicos, e agrotóxicos pesados, como a Claudionice já comentou, e a Ana. E esses agrotóxicos começam a enfraquecer o sistema nervoso e o sistema imunológico dessas abelhas. E o que acontece? Quando enfraquece, traz oportunidades para vírus, para bactérias acabarem com a colmeia das abelhas.
como a gente está falando, das ameaças, como eu estava falando, é o ácaro varroa, que ele é estimulado pela essa diminuição da imunidade das abelhas e ele vai fazendo destruição e infestação por fungos e bactérias também ameaçam essas abelhas. Então, elas transmitem vírus causando doenças graves, que pode levar ao colapso das colmeias, como eu falei anteriormente. E o ácaro varroa destructor, ele vai atacar as abelhas de uma forma porque elas estão com a imunidade baixa por causa do uso dos agrotóxicos, como Rosenkrantz et al. 2010 e Evans e Schurz 2011 comentaram. Agora eu passo a palavra para a minha colega Monique. Boa noite. Eu vou falar sobre a medida de conservação e proteção das abelhas. Conservação e restauração de habitats. A conservação de florestas, pastagens e zonas úmidas são cruciais para as abelhas, pois são habitats que fornecem locais ideais para as abelhas viverem e se alimentar. Tem a criação de corredores ecológicos. Servem para conectar diferentes habitats para facilitar o movimento das abelhas, garantindo assim que elas encontrem recursos para viverem em uma paisagem fragmentada. Também tem a diversificação das paisagens, né, que é para integrar a vegetação nativa e as áreas silvestres nas paisagens agrícolas. Tem as práticas agrícolas sustentáveis, que é como objetivo de minimizar o uso de substâncias tóxicas, né, que é como que a gente estava falando anteriormente, e optar por alternativas orgânicas. Dessa maneira, reduzindo a mortabilidade das abelhas. E também a educação política pública, que é campanhas para agricultores e jardineiros, informando sobre a importância, né, das abelhas e promovendo práticas amigáveis e regulamentando, né, o uso de pesticidas. Passo a palavra para a Ana. Agora eu faço um pouco de conclusão. Em suma, a pesquisa enfatiza a relevância, né, primordial e a conservação das abelhas para a preservação e a biodiversidade global e a sustentabilidade da segurança alimentar. Então, como todos falaram um pouco, né, sobre a importância da polinização, a importância da abelha, a sua importância dela para a nossa biodiversidade. E falando também dos desafios, né, que encontra, né, no habitat delas, os desafios que elas têm em questão do aumento da população, o aumento das coisas que podem acontecer com elas. E deixei essa frase também, que a saúde do ecossistema e a segurança alimentar global depende da proteção das abelhas. É a ação imediata necessária para garantir o seu papel vital na natureza, ajudando todos nós. Agora, apresentando as referências que utilizamos. E foi esse o nosso trabalho. Agradecemos a atenção.